Olá, estudantes, prezados pais, prezadas famílias, prezados responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor André, estou aqui com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Isso aí, então como vocês já estão acostumados, vai pegar seu lápis, seu caderno e acompanhar com a gente na tela, que vocês vão precisar anotar da nossa aula de hoje. Anotem lá, componente curricular, Educação Física, turma, quarto e quinto ano, conteúdo, dança folclórica, aula de número, 64, não esquece de colocar a data de hoje. Repetindo, componente curricular, Educação Física, turma, quarto e quinto ano, conteúdo, dança folclórica, aula de número 64, e não esquece de colocar. a data de hoje. Muito bem, agora que vocês já fizeram as anotações iniciais da nossa aula de hoje, nós, como trazemos constantemente nas nossas últimas aulas de dança, a gente pede para que vocês separem o material caso vocês ainda não tenham pego, né, professora Carol? Isso mesmo, aquele caderno para anotação, né, professor Isso André? mesmo, então como vocês já estão acostumados, a gente vai dar aquele tempinho para quem não tiver com o caderno em mãos, para poder providenciá-lo. Bom, pessoal, então hoje nós vamos estar finalizando o nosso conteúdo de dança, né, professor André? Isso mesmo, então nós trouxemos aí algumas aulas sobre dança, nós trabalhamos dança criativa, dança clássica. Isso. E dança folclórica. Isso, e dentro da dança folclórica, né, professor André, a gente trabalhou aí com várias etnias, né? Isso então a gente mesmo. trouxe um pouquinho para vocês, alguns convidados, né, para contar um pouquinho para mostrar também alguns passos, né, da dança de cada origem, e também a gente contou um pouquinho, né, a história de alguns grupos folclóricos aqui da cidade de Curitiba para vocês, né? E agora, para a gente estar finalizando a nossa aula, nosso conteúdo de dança, a gente vai estar falando de uma dança específica aqui do Paraná, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Então hoje nós vamos falar com vocês sobre uma dança que é aqui do Paraná, que chama-se fandango. Isso mesmo. E nós, eu e o professor André, né, vamos estar tentando demonstrar para vocês aí alguns passos do fandango, né, professor André? Isso. Infelizmente, dessa vez, não conseguimos trazer convidado aqui, né, para que são mais... Que conhecem mais os passos, Que né, tem professor mais André? prática do que a gente, né, professora Carol? Isso mesmo, mas de qualquer forma, né, a gente tentou pegar alguns passos mais básicos e mais fáceis pra gente mostrar pra vocês e vocês poderem fazer com a gente aí na casa de vocês, né, professor? Isso mesmo, o importante é que a gente não vai deixar de trabalhar esse conteúdo, né? Porque nós não temos um convidado aqui para trabalhar com a gente esse conteúdo, que a gente vai deixar ele de lado. Não, nós trouxemos o conteúdo, como a gente fala nas nossas aulas, né? Quem está aqui apresentando já tem a prática, já participa, já dança faz algum tempo, então tem a técnica do movimento. Nós, como não praticamos, nós não temos a técnica do movimento, mas nós sabemos os passos básicos e é isso que nós vamos trazer para vocês aí na nossa aula de hoje. E a gente faz de acordo com a nossa limitação, né, professor André? Isso Nem mesmo. sempre a gente faz bonito, que nem aquelas pessoas que sabem bem a técnica do movimento, né? Não fica tão belo o movimento, né, Isso, professora Carol? Mas também sai, né? E aí, o importante é que vocês em casa também consigam aí acompanhar com a gente e realizar também os movimentos do fandango. Até porque eu acho que só pra gente, antes da gente começar a falar especificamente do fandango, né, professor André? Só pra gente estar fechando aí o conteúdo de dança, já que é a nossa última aula,
Quando a gente começou a trabalhar com dança, a gente trabalhou muito com vocês a questão da dança criativa, né, professor André? Isso, que a gente falava muito dessa questão de criatividade, de imaginação, de criar os passos, né, de respeitar a sua individualidade, né, a sua limitação, de fazer de acordo com o que consegue, né? E mesmo essas danças folclóricas, que são danças que possuem passos específicos, né, professor André? A gente também tem que respeitar a individualidade de cada um. Então, como a gente está falando aqui, cada um faz do seu jeito, né, professor André? Exatamente. Então, como a gente fala, cada um faz do seu jeito, a gente fala em toda aula isso, que cada um respeitando o seu limite, fazendo da maneira com que consegue. O importante mesmo é nós colocarmos o nosso corpo em movimento. Nós estarmos ali tentando, pelo menos, executar aquele passo, né? Porque o importante disso tudo é que a gente respeite os nossos próprios limites e o nosso próprio corpo. Isso mesmo. E antes da gente começar a mostrar o movimento do fandango na prática para vocês, a gente vai falar um pouquinho a parte teórica, né, professor André? Isso aí, a gente, como fala nas aulas também, a gente gosta mesmo da parte prática, né, de pôr o nosso corpo em movimento, mas é super importante para que vocês tenham aí registrado, que vocês conheçam um pouquinho mais sobre cada uma das danças folclóricas que nós trazemos aqui para vocês. Isso mesmo. Então, como está escrito ali no slide, né, fandango no Paraná, que chegou ao nosso litoral com os primeiros casais de colonos açorianos por volta de 1750. Com muita influência espanhola, passou a ser batido principalmente durante o intrudo, precursor do carnaval. Nesses 4 dias, a população não fazia outra coisa senão bater o fandango e comer barreado, que é um prato típico à base de carne e toucinho. Muito bem, então, vocês viram só, professor André? Aí conta um pouquinho como é antigo o fandango, né? Isso mesmo, Dora Carol. E quando você falou ali, né, a gente, tudo bem, né, como a gente fala, a gente está falando aqui de dança, nós estamos trazendo um pouquinho sobre a história do fandango, mas quando você falou em barreado, professora Carol, me deu até fome aqui. Deu até água na boca, Deu né, água na André? boca, porque olha, um barreado lá de Paranaguá é muito bom, viu? Quem tiver oportunidade, vá e experimente, porque é muito gostoso. Isso mesmo, e não só de Paranaguá, né, professor André? Pode ser ali em Morretes, Antonina, enfim, não estamos fazendo propaganda, mas a gente precisa fazer propaganda da comida típica aqui do Paraná, né, professor Isso André? mesmo, eu falei de Paranaguá porque foi lá onde eu fui e comi o barreado. E, como eu falei, é muito bom. Então, mas aí a gente falando um pouquinho agora do fandango, né? Então, vejam que a gente também relaciona, como o professor André falou, né? A gente relaciona não só a dança, mas também outras questões relacionadas à cultura, né? Isso. Então, quando a gente está falando de fandango, né? Que ele foi iniciado no litoral, né, do Paraná. Vocês viram que lá em 1750, como a gente viu lá no slide, então faz muitos anos atrás, né? Então ele é bem antigo e ele tinha essa tradição, né, de ser, no caso, na época do carnaval, que eles até chamavam de outro nome, como a gente viu ali, né? Mas que era tradição naquela época, nesses 4 dias, dançar fandango e comer barreado, que eram as duas questões típicas da época, né? Que era a dança e a comida, né, professor André? Isso mesmo. E aí, como eu falei, né, deu água na boca, deu até fome, eu já fui direto falando do barreado, né? Então, mas aí vocês vejam da questão, assim, da relação que tem também, né? Que além das apresentações de dança, também tinham a questão das comidas, né? Enfim, dessa questão de saborear. Quando a gente viu as outras danças folclóricas, também existem, né, dentro das outras danças folclóricas, né, professor André? Sim, a gente traz sempre, né, como tá sempre ligado à cultura, seja por meio dos alimentos, da comida, seja por meio do dia a dia, das vestimentas, dos trajes, seja trazendo sempre a cultura de cada um dos povos. Então, pra gente seguir, vou pedir para vocês acompanharem novamente o slide ali. Então, o fandango, ele tem origem espanhola e também muita influência portuguesa. Então, o fandango é uma dança trazida pelos aventureiros que no passado se espalharam pelos recôncavos do nosso litoral. E como era natural, sentindo nostalgia, procuravam recordar a pátria distante com danças de sua terra. Em contato com os silvícolas, cuja dança também era de roda, eles acabaram formando o fandango
Parnaguara, que é um misto de danças espanholas e portuguesas com as danças dos nossos índios carijós. Então, professora Carol, a gente vê aí que é uma mistura, né? O fandango caiçara, que a gente vai ver pra frente, né? O fandango caiçara, o fandango do Paraná, no Paraná, ele tem ali uma influência tanto espanhola quanto portuguesa e também dos nossos índios carijós aí que habitavam ali o nosso litoral. Isso mesmo. E quando fala de fandango parnanguara, né, professor André, uma palavra até um pouco difícil de ser pronunciada, né, porque foi criado lá em Paranaguá, né, professor André? Isso. Na cidade de Paranaguá, que é uma das cidades aqui do litoral do Paraná, né? Isso mesmo. Então daí acabou que, como ele criou lá, por isso que foi introduzido esse nome, né? Fandango Parnanguara. E outra questão importante, que acho que você leu bem, professor André, aí nesse slide que a gente acabou de ver, a questão da especificidade do fandango, que é trabalhar em roda, né? Então, na verdade, assim, eles acabam trabalhando as coreografias, que aqui, claro, a gente não vai fazer em roda, porque nós estamos... Até a gente vai fazer um dos movimentos, a gente até vai tentar fazer um círculo, né? Que vocês façam junto com a gente. Mas como a gente só tá em 2 aqui, né? Normalmente são várias pessoas. Então, para fazer em roda, sejam casais, seja individual, mas sempre com a proposta de formar rodas, né? De dança. Isso mesmo. Então, e como a gente vem falando aí em todas as outras nossas aulas, o que eles buscam, né? Alimentar a cultura. Então a gente viu ali no slide que era natural, porque eles sentiam saudade, nostalgia e procuravam ali, né, no meio da dança, expressar e lembrar um pouquinho de quando estava lá nas suas cidades de origem. Então, seguindo lá, a gente pede para vocês acompanharem o próximo slide, aonde vai falar que 3 séculos se passaram. E nesse correr dos anos, o fandango tornou-se uma dança típica do caboclo litorâneo, folclórico por excelência. Sua coreografia possui características comuns, com nomes e ritmos fixos para cada marca, ou seja, uma suíte ou reunião de várias danças, que podem ser bailadas, dançadas ou batidas, sapateadas, variando somente as melodias e textos. Existem 27 marcas diferentes e muitas outras próprias de cada região em que se dança o fandango. Algumas conhecidas do litoral: anu, queromana, tonta, andorinha, cana verde, marinheiro, chamarita de 8, charazinho, serrana, chara e feliz. Então vocês vejam aí, né, professor André, a variedade que tem aí, como a gente já viu também nas outras danças folclóricas, né, de vários países aí que a gente viu, né, que cada região de um país é feita um tipo de dança, né? Isso. Então é mais ou menos a mesma coisa do fandango, né? Existem várias marcas aí que eles chamam, né, que é justamente as variações que tem da dança do fandango. Isso, é importante ali ressaltar, como a professora Carol bem falou, que que são muitas marcas diferentes próprias de cada região, porque nós temos também o fandango, que não é o fandango caiçara, né, que é o fandango gaúcho, por exemplo, né, é um outro exemplo. Então a gente está trazendo aqui o fandango no nosso litoral, ok? Para ficar claro isso para vocês, que nós temos outro tipo de fandango, né? Como eu falei, um exemplo, o fandango gaúcho, mas a gente tá trazendo hoje aqui sobre o fandango paranaense. Do Paraná. E daí, antes da gente passar para o próximo slide, só a gente falar da questão das especificidades da dança do fandango, né? Que como a gente falou ali, que na maioria das vezes, independente da versão ou da variação que é feito o fandango, ele trabalha muito com bailadas, né? Que é como se fosse assim um remeleixo, vamos dizer assim, né? Tô tentando mostrar dançados, aqui mais ou menos né? para vocês. Bailadas, como eles chamam. Bailados assim no ritmo da música e também as sapateadas, né? Principalmente os homens, né, professor André? Então é bem tradicional assim que os homens utilizem até aqueles sapatos próprios mesmo de sapateado, justamente para fazer o barulho, né? O barulho do sapateado ali, da batida, né? Isso mesmo. Então é importante a gente ressaltar aí esses detalhes
do fandango. E aí eu peço para vocês acompanharem novamente na tela o slide, que nós vamos falar agora um pouquinho sobre os instrumentos. E quais são os instrumentos que são trazidos aí pelo fandango. Nós temos a viola, o adufo e a rabeca, que são construídos pelos próprios pescadores. Então as violas possuem geralmente 5 cordas duplas e mais meia corda, a que chamam de turina. Os violeiros desconhecem métodos de afinação, apenas eles temperam a viola. Não têm noção de tempo, compasso e divisão. Eles simplesmente sentem e valorizam apenas o ritmo. A viola também é construída de madeira denominada cacheta, com requintes de acabamento artísticos. Então a gente vê que os instrumentos eles são uma obra de arte também, né, professora Carol? Exatamente, e são bem específicos, né, professor André? Por isso que a gente até trouxe aqui para vocês verem, né, que não são os instrumentos comuns que a gente vê por aí, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Então é muito específico, né? E ali a gente vê que são instrumentos praticamente artesanais, exatamente, né? Eles mesmos que confeccionam, que produzem, né, os seus materiais ali, seus instrumentos. Isso mesmo. E para a gente fechar a parte teórica, vamos para o próximo slide, professor André? Vamos lá. Então, olha lá. A rabeca tem 3 cordas ou às vezes 4. É também feita de cacheta, esculpida em madeira maciça, tendo o braço e o arco de canela preta ou cedro. O cedenho arco é feito de crina de rabo de cavalo ou mesmo de fios de cipó. O adufo é coberto com couro de cotia ou de mangueiro, cachorro do mangue, salientando a superioridade do couro da cotia. É fabricado com madeira de cacheta e as baterias são tampinhas de garrafa amassadas. Olha só, professora Carol. Mais umas obras de arte, né? Mais obra de arte, né? Não é única e exclusivamente um instrumento, né? Isso, é uma obra de arte. Isso mesmo. Então vocês vejam que a gente até trouxe, né? Contando um pouquinho para vocês sobre os instrumentos, a gente quis contar até para vocês verificarem a diferença que é, né? Que é como o professor André falou, não são simples instrumentos. Além de serem instrumentos bem específicos, são confeccionados, como a gente falou, né? É uma obra de arte. Artesanalmente, né, professora Carol? E são utilizados materiais até um pouco estranhos, né? Mas que eram muito vistos na época, né, professor André? Exatamente. Então, a gente trouxe aí um pouquinho de curiosidades, um pouquinho da história do fandango para vocês. E aí, como a gente sempre fala, a gente trouxe toda a parte teórica, a gente trouxe um pouquinho mais de conhecimento de vocês a respeito do fandango, mas nós gostamos mesmo, né, professora Carol? É da parte prática. Então, nós vamos dar início à nossa parte prática da nossa aula de hoje. E para a gente começar, nós vamos começar falando um pouquinho, trazendo um pouquinho aí para vocês alguns passos e começando com a batida, né? Que a gente falou que tem o bailado e tem também as batidas. E aí, as batidas propriamente ditas, nós vamos iniciar com as palmas, né, professora Carol? Isso, professora Carol tá craque, ela treinou bastante as palmas ali e nós vamos iniciar aí mostrando para vocês, pra gente entrar aí mais, como a gente falou, né, eles, os músicos, eles não estavam ali preocupados em afinar o violão, eles só temperavam o violão, os instrumentos musicais deles. Eles só temperavam e aí sentiam o ritmo da música e por ali eles iam conduzindo esse fandango, né, professora Carol? Isso mesmo. Mostra, e, na verdade, a gente vai tentar mostrar, né, como o professor André falou, um pouquinho dessa palma, que seria, na verdade, o ritmo, né, do fandango. Como a gente não vai estar trabalhando hoje com vocês aqui com a música do fandango, né? Então a gente vai estar tentando colocar esse ritmo dentro da palma, né, professor André? Isso aí, então a palma que vai ditar o ritmo da nossa dança de hoje. E daí a gente vai também mostrar para vocês alguns passos, né, básicos, como a gente falou para vocês. A gente quer que vocês façam aí junto conosco aí na casa de vocês. Tanto as palmas, para a gente poder aprender o ritmo, como depois a gente vai seguir aí fazendo alguns passos, né, professor André? Isso mesmo. Então, a ideia da palma do fandango, ela existe mesmo da dança do fandango, né? E ela é batida não na frente do rosto, porque senão a gente tampa o rosto, né? Se eu bater a palma aqui, ó,
eu vou tampar o meu rosto. Então, normalmente a gente coloca a mão do lado, na lateral, né, professor André? Mais perto da orelha, assim, na lateral, tanto de um lado como do outro, para não tampar o rosto. Então, a ideia é fazer uma batida. Vamos ver se eu vou acertar, professor André. Vamos lá. Uma hora a gente acerta, né? Isso aí. A gente ensaiou um pouco, mas bem na hora que a gente tem que fazer certo, às vezes não sai certo, né? Vamos ver se vocês conseguem fazer aí com a gente. Então, a ideia é assim, ó. Ah, Dona Carol, tá saindo. Então, 2 palmas e daí dá uma paradinha e faz mais 3, né, professor Isso. André? Mais ou menos, ó. Ok? Legal? Então esse é o ritmo do nosso fandango. Então é nesse ritmo que nós vamos tentar fazer os passos. Claro, nós vamos mostrar os passos lentamente primeiro, né? E depois a gente vai tentar colocá-lo no ritmo dessa música. Isso aí, né? mesmo. Dessas palmas, né? Então a gente vai sempre começar com as palmas, até pra gente poder entender um pouquinho o ritmo, né, professor André? Isso. Não que a gente vá fazer todos os passos com as palmas junto, mas a gente vai fazer, depois até o professor André pode bater a palma enquanto eu faço os passos pra gente poder relacionar, né, professor André? Isso. Essa questão aí do ritmo. Mas primeiramente a gente vai aprender os movimentos separadamente, né? Então, vem a palma, daí a gente vai dar um pulinho pra frente, ó, com os 2 pés, pula pra frente e volta, né? Certo. Então, primeiro é um pulinho pra frente, os 2 pés juntos. Depois Em volta. seguida, um pulinho para trás, os 2 pés juntos. E aí, nós vamos fazer ali a batida, que é marcar realmente, né, o passo. Como que a gente vai fazer? 2 vezes de cada lado, mas intercalado. Então, vai fazer... Isso. A mesma coisa que a gente fez. Direita, esquerda. Né? Isso mesmo, professor André. Direita, esquerda, ou o mesmo ritmo que a gente usou com a palma, a gente vai fazer com os pés, né, professor André? Isso. Então, a gente vai fazer direita, esquerda. Ok? Então, vamos fazer essas 3? Vamos lá. Então, a gente começa com a palma. Ok? Vamos repetir. Vamos repetir. A gente foi, a gente começou aqui e não falou antes como a gente ia fazer, né? A gente já foi direto pro movimento. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer repetir, 3 vezes? A gente vai repetir a sequência 3 vezes. Então a gente vai fazer a palma uma vez, vai fazer para frente, para trás, a batida, e aí terminou a primeira. Isso. Aí a gente vai fazer de novo a palma, um salto para frente, salto para trás e a batida. Ok? Isso mesmo. Então vamos lá? Vai lá. 3 vezes a gente vai fazer isso. Então vai lá. 3, 2, 1, foi. Ó, professor André, já estamos craque, hein? Estamos no ritmo aí. Muito bem, e professora vocês Carol. aí? Conseguiram acompanhar a gente aí? Como que foi? Tá tranquilo? Tá indo? A gente fez bem tranquilo, passos extremamente básicos pra gente conseguir fazer aí todo mundo junto. Professora Carol, Agora, foi muito difícil? Vamos agora fazer? pro próximo passo? Não achei que foi difícil, Eu professor. achei que foi tranquilo, Achei que hein? foi tranquilo. Eu acho que eles também vão tirar de letra. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer o próximo passo, que é o passo que você vai dar um passo na diagonal, né, contrária. Ó. Então vai com o direito, volta, vai com o esquerdo e volta. Só que vai meio que... Daí Se é a solta, história né? do balançar, Do né? balanço, né? Da bailada, Da né, que bailada. eles chamam, né, no Então, fandango. Então a bailada. Se solta lá. Solta né? a perna fica relaxada, né? Então vai pra frente, volta. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Só assim, né, professora André? Isso. Se solta lá. Isso mesmo. Professor André, antes da gente juntar tudo, agora vamos fazer este mesmo passo que a gente convida vocês aí para fazer com a gente. A gente vai tentar fazer esse mesmo passo andando em círculo. Certo. Que lembra que a gente falou? Como a gente falou ali, né, na parte teórica, que são danças circulares. Então a gente vai fazer esses passos, né, mas esse passo em específico e
fazendo o Isso. círculo. Então a gente vai ficar de lado, a gente vai ficar um pouquinho de lado para vocês, né, professor André? Pra gente poder fazer um círculo aqui no nosso espaço, né? Então a ideia é a gente fazer o mesmo movimento, né? Só que fazendo um círculo, ó. A gente tá fazendo o mesmo passo, né, na diagonal, vai e volta, só que a gente tá andando em círculo. Formando aqui um círculo no nosso espaço. Que é bem tradicional, né, professor André? Dentro da dança do fandango, né? Isso aí. Então a gente faz esse movimento com um círculo. Agora vamos tentar juntar tudo, professor André? Vamos lá, professora Carol. Então a gente vai fazer a palma, o salto para frente, salto para trás, a batida e aí seguindo com o passo na diagonal, ok? Mas então a gente vai fazer, professor André, o passo na diagonal, as duas variações. Primeiro parado e depois andando em círculo, certo? Ok, perfeito. Então vai lá. 3, 2, 1. Vamos. Ah, professor André, desculpa, esquecemos de falar. Esquecemos de falar que a gente tem que repetir, né, professor André? Ah, é verdade. Vamos fazer 2 vezes cada passo, então? Vamos lá. Porque daí a gente já padroniza para ficar mais fácil. Isso, 2 vezes cada passo. Então vamos lá. Aí já vai seguindo. Vai seguindo o círculo. Na roda ali, né? Seguindo o círculo. Não esqueçam de voltar o pé, certo? Ó, sempre o pé voltar volta e depois vai de novo. Vai, volta, vai, volta. Vai, volta. Vamos lá para o próximo passo, professor André? Vamos lá, mais um então, professora Carol. Como que é esse último passo que nós vamos trazer aqui para eles? Agora o próximo passo, professor, e último passo, professor André, vai ser lateral dos dois lados, ó. Ah, tá. Dá 2 passos para lá e volta 2 passos para cá. 2 para lá, 2 para cá. 2 para lá, 2 para cá. E esse pode fazer na mesma variação no círculo, né? Fazendo a roda, né? Então vamos seguindo, fazendo a roda com 2 para cá, 2 para lá. Vamos seguindo na roda. Também dá para fazer parado, como aquele passo da diagonal, né, professor André? Dá para fazer parado ou dá para fazer andando em círculo. Isso. Lembrando também, pessoal, né, que essa dança do fandango, ela é realizada muito em pares, né, professor André? Sim. Aqui a gente está fazendo individualmente, até para vocês poderem acompanhar aí com a gente, mas que algumas danças são feitas individuais, mas a maioria delas é feita em pares, né? Isso mesmo. Senhora Carol, pra gente finalizar, vamos juntar todos esses passos aí e fazermos todos juntos? Vamos lá em casa também fazer junto todos os passos? Vamos lá, repetindo 2 vezes cada um? Vamos repetir 3 vezes cada um? Vamos lá. Pra gente finalizar? Então vai lá. 3, 2, 1 e... Agora a gente vai fazer em círculo. Aí, na verdade, o círculo a gente não faz 3 vezes. O círculo a gente faz até completar, né? Até completar o círculo, né, professor André? Aí e agora 2 para um lado, 2 para o outro. Lembrando sempre da bailada, né, professor André? Isso. Aí. Você não pode fazer duro assim, né? Olha. Tem que fazer, né, professor André? Relaxado. O remeleixo ali. Remeleixo, a bailada. isso mesmo. Muito bem. E daí? Vocês conseguiram fazer aí, professor André? Achou difícil? Eu achei bem tranquilo, achei que foi bem fácil, a gente fez ali bem pausado, conseguimos fazer tranquilamente esses passos, né, professora Carol? Isso mesmo. Então a gente espera que vocês tenham gostado das atividades propostas na nossa aula de hoje e nós convidamos a vocês a acompanhar a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.